também rolam umas histórias de... Mas enfim, isso é um outro papo. Então, esse foi o destino, assim, da Jovem Guarda. Claro, eu peguei dois exemplos, que são os mais emblemáticos, que é o Roberto e o Erasmo. Então, a gente tá falando de pra onde foi a Jovem Guarda. Agora, vamos falar dos Mutantes. Qual que é a próxima imagem aí pra nós? Os Que mutantes, é... eles surgem quando? essa Olha. imagem é muito boa. Bom, cara, os Mutantes, a história é... A Rita, ela nasceu na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Tinha duas irmãs, filha de um pai americano e uma mãe que era uma descendente de italianos. Eles são de Americana. Sabe por que não chama... Rio Claro, na verdade, mas a Ah, origem... Sabe por que chama Americana a cidade, né? por quê? Porque os caras que vieram... fundada? Foram os caras que vieram... Os escravistas que vieram dos Estados Ah, Unidos. é? É. O pai dela, ele era filho de um indígena americano que fugiu da guerra num barco. Nossa. Muito louca a história. Por isso que era Rita Lee Jones. Jones, na verdade, o cara nem era Jones, mas aí ele não tinha cidadania, daí um americano que era Jones pegou e deu a cidadania pro cara, assinou um papel Sei. e ele virou Jones. Aí era o vô dela. Tá, mas enfim, aí ela, ó, tem 6 pessoas aí na foto, tá faltando um na real, mas ela e a moça que tá do lado dela, agora eu não lembro o nome, elas tinham um grupo vocal. Porque a Rita, assim, ela tocava piano, cantava, assim, muito bem afinada, embora a voz dela era meio... Ela dizia que a voz dela era muito fraca. E, de fato, não era uma voz potente, mas ela cantava bem, super bem afinada. Então, ela tinha 3 meninas com um conjunto vocal. E aí elas conhecem o Arnaldo, que é aquele em pé à esquerda, e o Sérgio, que é o que tá embaixo da Rita. E eles tinham uma banda estilo Iê, 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 lá nos anos 60. Aí eles decidem juntar todo mundo. E a ideia era fazer esse conjunto aí, os 6. E olha que é interessante porque, primeiro que não são 6 pessoas, eu disse que tava faltando um, né? Não tá. Mas é um trocadilho também com o caipira, os 6. Ah, os 6. Entendeu? Então É. por isso é o apóstrofe 6. E aí eles lançam esse disco, só que é curioso, né? Eles eram Iê, Iê, Iê mais saidinho, assim, né? Tanto tem uma música que chama Suicida. E a outra que chama Apocalipse. Mas por que eu peguei essa capa? Essa foi a primeira gravação que eles fizeram, que era um compacto, e o objetivo deles eram fanáticos por Beatles. Isso aí era 65 ou 4, algum ano assim. E o negócio deles era gravar em inglês, e pesquisa aí pra nós aí, o apóstrofe 6, Rita Lee, Mutantes, ano. Basicamente, é por isso que é legal, entendeu? Os anos 60, todo mundo queria ser igual aos Beatles, e eles eram a mesma coisa, tanto que eles não cantavam em português, né? Isso foi uma virada para os Mutantes depois, era só cantar em inglês, essas músicas são em português, né? Mas foi uma coisa que eles foram exercitando aos poucos. E o objetivo deles, com essa capa, era imitar uma capa dos Beatles, que é a próxima imagem, que é de um disco chamado... Que a ideia qual que é? Fundo preto e a luz batendo de um lado. Aí os Beatles fizeram um disco, bota a próxima aí pra nós, que é o Meet the Beatles. Só que assim, deu tudo errado, né? Por quê? Porque não tem nada a ver. Não, dos Beatles tá perfeito, né? Ah, Você vê que tá. o rosto deles tá bem iluminado do lado esquerdo, escuro do lado direito, tá bonitinho. Volta lá na anterior. Não deu tudo errado, Ah, né, não. cara? Os caras se perderam. Né? É, O Arnaldo ainda virou pro lado errado, sabe? total. É. Enfim, agora vai 2 pra frente. Pode ir pra... Aí, pronto. Tá. Daí, então os Mutantes, eles foram saiu uma menina, saiu outra menina, saiu outro menino, saiu outro menino, e ficaram só os 3, a Rita e o Arnaldo e o Sérgio, que eram irmãos, e a Rita começou a namorar com o Arnaldo. E aí tem 2 coisas legais, assim, 2 viradas para os Mutantes. A primeira é quando eles começam a compor em português, e entender que escrever em português era bom, porque tinha um preconceito contra isso, né? Ah, rock tem que ser inglês, rock é americano, é inglês no Brasil, não faz rock de verdade, então eles começam a fazer em português. E o segundo é quando eles participam do tropicalismo. E aí vamos voltar um pouquinho lá no final dos anos 60, a gente tinha a galera do Iê, 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 que era música americana, e tinha o pessoal que era nacionalista, que era a galera mais da esquerda. E essa galera nacionalista achava que a gente não podia fazer rock no Brasil, porque rock é coisa de estrangeiro, guitarra elétrica, não podia, tanto que a Elis Regina organizou a passeata contra a guitarra elétrica, né, em 67. Eles eram contra a guitarra elétrica. E claro, porque o Brasil estava bem dividido, depois do golpe militar e tal, não sei o quê. E os tropicalistas, assim, não só os tropicalistas, mas um monte de gente, músicos, começam a olhar para essa cena dividida, a galera que não aceita nada de fora e a galera que só copia o que vem de fora. Quem que tava nessa galera
que não aceita nada que vem de fora. A Elis Regina, a Edu Lobo, o Chico Buarque. E aí eles participavam dos festivais, daí era uma disputa, né? A galera do Iê, Iê, Iê contra o pessoal da música nacionalista, que também era música de protesto, porque era música que cantava sobre o que estava acontecendo no Brasil e tal. Aí, algumas pessoas começam a olhar para isso e ficar de saco cheio dessa polarização na música brasileira. Quem eram essas pessoas? Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Tom Zé, Maria Bethânia, Gal Costa. E aí eles entraram no meio dessa história. E eles entraram nessa história quando o Gil foi tocar no festival da Record, que, cara, os festivais eram o que fazia música circular no Brasil, né? E o da Record era o mais importante, então era todo ano. Aí você mandava a sua música, tentava classificar pra final, e aí o público se manifestava assim, xingava mesmo, não deixava, quando era ruim, não deixavam você cantar, tá ligado? E o Gil queria fazer uma coisa muito ousada, que era chamar uma banda de rock, isso era, cara, isso na época era um crime, chamar uma banda de rock pra tocar um baião, né? Acho que era um baião assim, que é Domingo no Parque, a música que ele apresentou no festival. E ele queria chamar, na verdade, ele queria chamar os Mutantes pra gravar uma outra. Quando ele conhece, só que assim, tinha um preconceito. Ah, roqueiro não entende nada de música, eles tocam mal, não sei o quê. Só que quando ele conhece os três, eles vão marcar um ensaio, ele fala assim, caramba, esses caras entendem mesmo, né? Esse Sérgio, esse Arnaldo, né? Eles entendem bastante de música, a Rita também. Vem cá, vocês não querem se apresentar comigo lá no festival? Cara, e foi um acontecimento em 67. E aí, eles conhecem Caetano, conhecem o Gil, conhecem toda a galera, começa a participar das reuniões do tropicalismo, que foi essa corrente meio que quis quebrar com o que estava acontecendo no Brasil. E aí, cara, as ferramentas que os Mutantes pegaram para fazer tudo que eles fizeram depois veio muito do que eles aprenderam com Gil, Caetano e com os outros. Essa história de... Aí eles também gostavam da psicodelia. Então essa história de ficar pegando essas roupas malucas, sabe? Era muito porque era uma forma de protestar também contra as regras, assim, contra os valores daquela época. Se vestir de um jeito esquisito, né? Porque o pai era, o pai e a mãe falavam o quê? Bota um terno e uma gravata aí, meu filho. Bota um vestido comportado, minha filha. Então essas coisas eles faziam era pra chocar, né? Fazer uma... O que são esses malucos aí na TV? Essa que era a ideia deles. E aí eles misturam a psicodelia com o que eles aprenderam de música brasileira com os tropicalistas e toda a carreira que vai seguir daí pra frente, todas as maluquices que eles fizeram, decorre disso. E decorre também do negócio que é a marca da psicodelia, que é o ácido. Né? Então, dali até 72, que é quando a Rita sai, era muito ácido. A galera pirava o tempo inteiro, estavam quase o tempo inteiro fritando. Foi assim também nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? As bandas dessa era toda era muito ácido para tudo quanto é lado. Então é isso, esse foi o combustível, assim. E assim, os Mutantes. Aí né, eles começam na formação trio com músicos de apoio. Aí essa é a formação mais sólida, assim, deles. Que aí tem o Arnaldo e o Sérgio que estão acima da Rita, a Rita tá ali no centro. O Liminha, à direita, que começa como baixista dos Mutantes, aí depois ele vai virar produtor musical, fazer mil coisas, e à esquerda dela o Dinho, que era o baterista. Essa foi a principal formação, assim, a última antes da saída da Rita dos Mutantes. É assim, os Mutantes não chegaram a ser uma banda mega famosa no Brasil. Eles eram muito respeitados como uma grande banda, como grandes músicos, só que era muito difícil conseguir espaço para fazer show, porque o que estava acontecendo lá fora, sabe, show em estádio, show em arena, estava começando, só que não tinha a menor estrutura no Brasil para fazer show de rock, PA, segurança, empresários dispostos a investir nisso. Então eles não conseguiam popularizar o som deles por essa dificuldade de levar o som deles para mais pessoas. Mas eles tocavam bastante na TV. Aí, cara, começam a olhar, os caras das gravadoras começam a olhar para Rita e estimular ela a ter uma carreira solo. Isso começa já a dar um pouco de ciumeira ali dentro da banda, que vai culminar na saída dela em 72. Mas, cara, a saída dela, eu vou entrar mais em detalhes, porque tem umas coisas muito loucas. Ah, é? Vai pra próxima. Antes dela sair ainda, tá? Isso aí, essa foto é bem legal, cara. Essa foto foi em Londres, numa viagem que eles fizeram. O Arnaldo e o Sérgio não foram. Foi a Rita, o Liminha. Ali à esquerda é o Hit. Ah, é? Ele veio pro Brasil por causa dessa viagem. Pô. Ele tava lá fazendo as maluquices dele, ele também era meio ripongo, e aí ele conheceu a Rita e o Liminha num país de Gales, lá numa montanha, não sei onde,
e passou a andar com eles. E depois, quando eles voltam pro Brasil, ele vem atrás. E do lado direito da Rita, aquela morena, é a Lucinha Turnbull, que depois vai fazer o Tutti Frutti com ela, daqui a pouco, mais pra frente, vai falar disso. Então, ó, cara, Lisergia, Londres também, anos 71, 72, inundada de ácido, galera muito louca. Eles aproveitavam essas épocas para comprar instrumentos, porque o Brasil era muito ruim de equipamento para rock. Vai pra próxima aí. E uma outra. Ah, tá. Daí o casamento dela com o Arnaldo, né? Eu acho que um foi o primeiro namorado do outro, tá? Mas assim, o casamento deles era mais pra chocar do que pra qualquer outra coisa, porque eles, tanto que depois a Rita leva a certidão no programa da Hebe e eles rasgam, né? Porque a ideia era quebrar todas as convenções, mas eles chegaram a casar formalmente. Só que o que acontece era o seguinte, imagina, a Rita tinha ela de 47, ela tinha 24, o Arnaldo por aí. Imagina eles e mais um monte de gente morando numa casa. Vai pra próxima aí. Lá na Casa da Cantareira. A ideia foi o seguinte, tá? Que essa é uma outra característica dos anos 70, que era fugir da cidade. Porque na cidade, o que acontece? As pessoas te acham vagabundo, te acham maconheiro, não querem você tocar, tem uma banda tocando, barulheira, para com isso. Não aceitavam o rock, né? O bonito era fazer MPB. Então, por isso que a galera começa a comprar casa, comprar sítio, Novos Baianos, né? Eles, o Terço, depois eu vou falar também. Tudo começa a comprar, porque é o escapismo, é você ir para a natureza, olhar para o céu, sentir a vibração, papapá, história do movimento hippie tardio. Então, eles compraram 3 lotes lá na Serra da Cantareira, ao norte aqui de São Paulo. A Rita não chegou a construir a casa dela, ela ficava sempre na casa do Arnaldo lá. E aí a ideia era ficar tocando, compondo o tempo inteiro. Aí tá o Arnaldo no piano, tá o Sérgio aqui na guitarra embaixo, aqui tem algum... Aí tem os agregados, Mas sabe? quando eles casam, eles vão morar lá? Ou ela vai morar lá? Ela não mora fixo. Os tá. dois moram, às vezes ela passava fim de semana na casa dos pais e voltava. E aí tá o Dinho na bateria e o Liminha tá escondido ali atrás das caixas de som. Cara, imagina a galera na casa dos 20 anos, todo mundo louco de ácido o tempo inteiro, com uma regra: ninguém é de ninguém. Putz. Tem que ter muita maturidade para o relacionamento dar certo, né? Total. E não deu, assim. Na verdade, o Arnaldo testava os limites da Rita em relação a isso. Tipo assim, não tinha regra. Ela ia passar uns dias fora, quando ela voltava, ele não tinha que dar satisfação para ela. E às vezes ela chegava, batia a porta do quarto, abria, ele tava com uma outra garota. Com outra garota, entendeu? E às vezes ela tentava devolver na mesma moeda. Só que o que aparentemente era uma coisa normal, no fundo eles estavam se machucando com isso, né? Porque eles não tinham maturidade para lidar com um troço desse. E aí, importante entender, de onde vem essa história de amor livre? Era dessa forma que eles entendiam que estavam provocando as gerações anteriores, os pais, os conservadores, entendeu? Em outras eras. Por exemplo, nos anos 90, como é que se fazia para chocar? Era falar música com palavrão, falar de maconha, no caso do Planet Hemp. Ou nos anos 80, era... sei lá, nos anos 80 foi tanta coisa, né? Mas era falar de conquista, de namoro, de não sei o quê. Nos anos 60, era amor livre, era praticar o amor livre, era a forma de você protestar contra as injustiças do mundo. Só que, cara, isso é uma coisa que causa muita cicatriz nas pessoas. E a verdade é que a Rita foi se machucando cada vez mais, e o Arnaldo provocava ela. E assim, e ela não queria ceder, cara. Ela queria provar que era uma mulher forte, que aguentava tudo, a ponto dele chegar e propor para ela: Rita, eu queria que você me visse fazendo com uma outra mulher. E ela aceitou. E aí eles foram num hotel. Isso tudo tá na biografia dos Mutantes, tá? Foram no hotel, ela se escondeu num armário, e ele entra com a moça e o acordo ela tinha que ver tudo. Putz. Enfim. E era daí pra baixo, assim. E, cara, foi foda, assim. Chegou uma hora que eles começaram a se desentender e ela não queria mostrar. Ela ficava com o ciúme, é óbvio. Ele também ficava. Mas, assim, um não queria dar o braço a torcer. E a relação eles foram testando os limites um do outro. E por que eu tô contando isso? Porque a saída da Rita, que foi o que fez os Mutantes, assim, basicamente degringolar. A banda nunca foi a mesma depois da saída da Rita. Acontece basicamente por um problema de relacionamento da Rita com o Arnaldo. Porque aí... E aí o fim deles foi aquela coisa, sabe aquele relacionamento que demora meses pra terminar? Você fica um pouco fora, aí volta, aí tem um remember, aí não sei o quê.
Aí, cara, mas casa história, cara. Tipo, todo mundo tinha namorados, né? Ela namorava o Arnaldo, os caras todos tinham namorados, quase todos, não sei se o Sérgio tinha. E, tipo, basicamente todo mundo. Rolava uma história do tipo assim: pega o meu que eu pego o seu. Sim. Coisas desse tipo, assim. Enfim, quem viveu, viveu. E aí, um dia ela chega lá, não aguentava mais, porque aí teve uma outra parada. Aí vem a história do rock progressivo. Porque os Mutantes começam ali com o tropicalismo, fazendo um rock psicodélico, mas aí começa a vir o rock progressivo, no rock progressivo inglês, em especial, que era o quê? Composições muito elaboradas, você tinha que tocar com não sei quantas escalas e notas, e faixas enormes que mudavam o ritmo, lá, lá, lá. Essa não era. Pode voltar ainda, daqui a pouco a gente vai pra essa. Essa não era a onda da Rita, cara. A onda dela era o penso por trás das roupas, dos temas, dos instrumentos que a gente ia usar. Ela era mais assim, de colocar as camadas nas músicas. Aí o Arnaldo, ele com essa pira do ácido, ele começa a querer tocar cada vez melhor e fazer músicas cada vez mais elaboradas. E de uma certa forma, ele fez isso já tentando empurrar a Rita para escanteio, como uma consequência do problema de relação deles. Ele queria mostrar para ela, ó, eu toco bem e você não. Então agora para ficar na banda vai ter que ser assim, entendeu? E aí a banda começou a se puxar, ela sentiu que aquele espaço não era dela, ela começa a ficar de canto, começa a ter um papel mais de protagonista, até que chega uma hora e fala, tô fora. Então aí tem aquela história, tá, mas a Rita saiu dos Mutantes ou a Rita foi expulsa dos Mutantes? Assim, não houve nenhuma reunião. Ninguém chamou a Rita numa sala para dizer você está fora dos Mutantes. O que aconteceu é que ela foi forçada a sair por atitudes do Arnaldo, porque assim, na prática aconteceu. Ela foi lá no sítio um dia, pegar as coisas dela com o Jeep do pai dela e falou, tô fora da banda. Aí o Liminha e o Sérgio conversaram com ela, falaram, não, Rita, que isso, nada a ver, nada a ver. E aí ela, não, porque é coisa do Arnaldo, porque é coisa do Arnaldo, blá, blá, blá. Então, isso é o que aconteceu, assim, na real ela foi forçada a pedir para sair dos Mutantes. Aí o Arnaldo fica mais um ano, só que, cara, daí ele tomou um baque com a saída dela, com ela terminou a relação, e aí ele, cara, se afundou no ácido, daí ele começou a ter umas questões de saúde mental também, ficou meio louco, e aí ele lança o Loki, que é um disco bem legal de 74 também, e aí ele sai da banda, assim, a banda não tava dando, assim, para conviver com ele. Ele e o Sérgio ficavam discutindo o que era melhor, transistorizado ou válvula, sabe, história, amplificador, né? Eles falaram, não, porque o som tem que ser transistorizado, nada a ver, o transistor acaba com, sabe, eles ficavam gastando energia com esse tipo de discussão, cara. E aí isso foi acabando com a banda. Aí cada um foi procurando seu caminho. Aí o Sérgio, ele tá com a banda até hoje, né? Claro, a banda chegou até alguns hiatos. Sim, ele teve aqui. Mas aí eles mergulharam direto no progressivo, assim, depois que a Rita saiu. Só que fizeram até bons discos, mas assim, a banda nunca teve o mesmo protagonismo. Então, aí isso foi em 72, quando a Rita saiu. Mas ela tem impacto até hoje em vários músicos, né? Os Mutantes? Daí o que acontece? Todo mundo que vem dali pra frente tá muito inspirado no que os Mutantes estavam fazendo, porque o Serginho era um cara muito respeitado, então os grandes guitarristas dos anos 70, todos queriam, assim, ou não copiar, não necessariamente copiar, mas assim, se inspirar no Serginho, no exemplo do que os Mutantes faziam. Então, assim, as bandas dos anos 70, quase todas, tirando aquelas que nasceram junto com os Mutantes, se inspiraram neles. Anos 70, aí todo mundo que dali pra frente quis fazer algum tipo de malandragem na música, no bom sentido, se inspira neles. Aí a Joelho de Porco, depois os Miquinhos Amestrados, o Traje a Rigor, todo mundo bebe, assim, porque eles tinham humor também, né? Os Mutantes eram engraçados. Então as bandas engraçadas, indiretamente todas... E aí regravam também muitas músicas. Regravam, né? De Marisa Monte a... Quem mais? Pô, muita gente regravou. Pato Fu, né? Teve Ando Meio Desligado. E, então eles são uma grande referência, mas eles não eram, assim, uma banda de massa. Eles eram muito conhecidos e era aquela coisa, tem um amigo que ouve Mutantes. Conhece aquela banda lá? Daquela loirinha lá? E a Rita Lee. Isso, então, parece que eles vão tocar aí na cidade. Legal. Né? Mas não era aquela febre assim, meu Deus, Mutantes. A única febre que aconteceu naqueles anos foi mesmo nos anos 60, com Iê, Iê. E a Rita Lee, ela já sai e começa direto uma carreira solo ou demora um pouco? Cenas dos próximos capítulos. Tá.